Olá, está começando agora mais uma edição do seu programa Opinião. O nosso assunto hoje é coach, uma palavra que tem aparecido com frequência em revistas especializadas, mas que ainda é desconhecida da população. Para entender mais sobre esse tema, nós convidamos o pastor Mecenas, que é coach, palestrante profissional e um especialista nessa área. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos começar a nossa conversa explicando exatamente o que é o coach. Olha, o coach é um profissional relativamente novo com essa nomenclatura no mercado. No contexto do Brasil, ainda é realmente muito pequeno o percentual de profissionais atuando nessa área. Só que no contexto do mercado americano e no contexto do mercado europeu, essa já é uma profissão, uma atividade profissional muito divulgada. Vamos para a origem. Aí você começou falando da palavra. É interessante pensar na palavra, porque o que acontece? Quando você pensa na expressão coach no contexto americano, na língua inglesa, na verdade é o técnico. O técnico de futebol, o técnico de basquete. Só que o que acontece? Essa imagem do técnico, ela foi trazida para o mundo corporativo. E essa imagem de técnico, ela foi corroborada como uma figura que, na verdade, procura tirar o melhor do profissional. Isso é, fazer com que o profissional tenha o seu melhor desempenho. Mas não é só isso. Quando você olha para a língua inglesa, vem essa origem. Quando você olha para a língua francesa, a expressão coach, na verdade, ela traz, é aquela figura do condutor de uma carruagem na França Antiga. Né? Aquelas carruagens pequenas, conduziam uma, duas pessoas, então aquela pessoa que dirigia, que conduzia. Então, ficou, na verdade, a ideia de alguém que está te ajudando, te conduzindo de um ponto ao outro. E essa é uma imagem interessante porque alguém que te conduz de um ponto ao outro, ele tem um ponto de partida, ele tem um ponto de chegada e ele tem um trajeto. E isso, de alguma maneira, define o processo de coach, então, que envolve todas essas questões. Então, na verdade, é um profissional que ajuda a gente a fortalecer nossas habilidades e no caso, alcançar as metas que são necessárias? A expressão ajuda normalmente não é muito utilizada para o coach. Nós costumamos usar a expressão que ele dá suporte, ele suporta a pessoa, no sentido de minimizar os seus riscos e no sentido de maximizar o seu potencial. E trabalha sempre em cima de metas concretas, objetivas, e normalmente é um processo que ele tem início, meio e fim. E como é que se dá esse processo na prática? Na prática, você senta com o seu cliente, porque essa é a expressão utilizada. Não usamos a expressão, no processo de coaching, não se usa a expressão paciente. Mas se usa a expressão cliente, que na linguagem do original do processo de coach é o que a gente chamaria coachee, que é terminando com um E duplo, né? Coachee. Então, o cliente é o coachee. Quando você senta com o cliente, a primeira pergunta é a respeito do seu sonho, do seu objetivo, o que ele deseja, aonde ele quer chegar, o que ele quer alcançar. Então, a partir do momento que você define com o seu cliente o que ele deseja da vida, ou o que ele deseja naquele processo, você está definindo o seu foco, o foco do processo. A partir da definição do foco, você vai fazer um trabalho de levantamento. Primeiro, um levantamento do potencial que aquela pessoa tem, que o cliente tem para alcançar aquela meta. E aí, quando você faz esse levantamento, você já levanta o potencial e levanta também as suas fragilidades. A partir disso, o coach estabelece um plano de trabalho, que pode ser em 10 sessões, pode ser em 20 sessões,
Mas sempre quando você senta para assinar o contrato, e o processo de coach tem um contrato que você assina. Esse contrato estabelece, por exemplo, toda a postura ética que o coach precisa ter no trato com o seu cliente. E aí então você estabelece já em contrato a caminhada e a quantidade de sessões que ele vai usar para trabalhar o foco e o projeto que o seu cliente deseja. Pensando no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, quem contrata esse suporte? É o próprio empregador ou o funcionário também ele recorre para conseguir se sobressair nas atividades diárias? Por exemplo, eu vou citar o meu caso. Eu tenho um contrato eu sou consultor da Escola do Legislativo de Goiás. Por que eu fui contratado como consultor para aquela instituição? Eu trabalho basicamente e principalmente em termos de desenvolvimento de carreira para toda aquela equipe. Há uma escola, tem um programa, tem várias outras parcerias, mas eu especificamente como palestrante, como coach, eu trabalho principalmente em relação ao desenvolvimento de carreira. Então aí o que aconteceu? É uma instituição que contratou a minha consultoria para poder trabalhar com aquele contingente, com aquela equipe. Eu também sou consultor, acabei de assinar um contrato com uma empresa de comunicação aqui do nosso estado. Então, o que eu vou trabalhar com ele? Eu faço um processo de coach com o dono, que é o presidente da empresa, e faço um processo de coach em termos de equipe com o seu corpo gerencial, que são em torno de 8 gerentes. Porque aí eu trabalho os valores e o desenvolvimento do líder maior e trabalho com o primeiro time. Então, até agora eu estou falando do processo dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição, como a Assembleia Legislativa. Pode ser também, eu posso ser contratado, e eu fui contratado, por exemplo, por uma pessoa que queira. Então, por exemplo, há um secretário de Estado aqui nosso que me contratou como coach. Então, eu não tenho nenhuma ligação com a instituição dele. Eu estou trabalhando especificamente em relação ao foco dele, a carreira dele, a vida dele. E aí, ao sentar com ele, ele me definiu, olha, eu tenho um dilema. E aí ele definiu o dilema que ele tinha no processo de carreira, e aí então nós desdobramos isso em X sessões, e aí nós estamos caminhando e trabalhando cada passo. Então eu te citei, pode ser institucional a contratação, mas pode ser individual. Quer ver, por exemplo? Eu já fiz alguns processos com candidatos ao magistério, e já fiz alguns, por exemplo, que estão num processo de concurso público para juiz, para desembargador. Então, o que acontece? Eles sentam, eu sentei com eles, ele estabeleceu a meta, o foco dele, e aí nós trabalhamos. No caso aí do pessoal que trabalha com concurso, eu trabalho com programa de estudo dele. Eu trabalho, por exemplo, o equilíbrio emocional dele no fazer a prova. Então esse suporte pode ser levado para a própria vida. Para a própria vida. Mas não somente isso, né? Você falou da polarização entre a contratação empresarial e a contratação individual. Mas quando você pensa no coach, o coach, o processo, que aí no caso é processo, a expressão é coaching, né? Com ING no final. Então, o processo coaching, ele, na verdade, ele pode se dar em vários temas. Até agora, nós falamos do desempenho de um grupo de executivos, nós falamos de um processo de carreira de um grupo de funcionários de uma instituição e falamos de um profissional que quer gerir de maneira mais eficaz a sua carreira. Mas esse processo de coach pode ser aplicado, por exemplo, na família, na relação familiar.
Eu tenho cliente, por exemplo, que me contratou para trabalhar especificamente no processo da relação entre marido e mulher. Eu tenho um cliente, por exemplo, que me contratou para trabalhar o treinamento deles e a formação deles para o casamento. Por quê? Porque o casamento e a constituição de uma família é um projeto e tem inúmeros investimentos. Exige uma série de competências pessoais para que ele obtenha sucesso. Então, o sucesso está atrelado a esse comprometimento que eu tenho com a pessoa que eu contrato para alcançar aquelas metas. Sim, só que o que acontece? Observe bem, o comprometimento do profissional, do coach com o seu cliente é um fator. Tanto é que eu trouxe para você uma pesquisa muito interessante sobre confiabilidade. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos com 197 executivos que participaram de um processo de coach, no mínimo 9 meses cada um, com contrato fixo, no sentido de um relacionamento com um profissional. E eles foram pesquisados pelo nosso órgão internacional, que é a Federação Internacional de Coach, e obteve um dado que eu acho interessantíssimo. Eles colocaram o seguinte: 50% dos pesquisados confiam mais no seu coach do que no seu melhor amigo, no seu parceiro e no seu terapeuta. 12% declararam o seguinte, que o coach é a pessoa das suas relações que ele mais confia. Então, essa questão da confiabilidade no profissional é tremendamente importante. Mas esse é um lado da questão. O outro lado... A confiabilidade está ligada diretamente ao sigilo desse trabalho que é feito entre o coach e o cliente? Sim, sim. O sigilo é uma delas. Mas eu vou citar um caso. Eu sou ligado, faço parte da Sociedade Brasileira de Coach, que é hoje, na verdade, a maior instituição brasileira abrigando, treinando e preparando profissionais. A sede é em São Paulo, preparando profissionais para essa área. Eles trouxeram, a Sociedade Brasileira trouxe, há 3 anos atrás, uma coach americana. Sabe de quem ela era coach? De um brasileiro? Não. Ela só tinha 3 clientes. Interessante, alguém manter a sua carreira com 3 clientes. Ela era coach e é coach do Bill Gates, era coach do Steve Jobs e do dono da Dell. Agora, olha que coisa interessante. 3 profissionais que dominam o mercado da informática no mundo. E aí, os 3 profissionais sentam com a mesma coach. Você imagina o nível de confiabilidade para que não haja prejuízo nessas relações, porque ela lidava e lida, na verdade, com informações do mundo corporativo, especificamente da área de informática, quais eram as 3 melhores cabeças. Agora o Steve, né, já não está mais conosco, mas só para você perceber como essa questão da confiabilidade. Mas não é só isso. Na verdade, o que acontece? Confiar no profissional, primeiro, tem a ver com o caráter dele, mas segundo, tem a ver com a capacidade dele de te desafiar. Porque o que acontece? De nada adianta eu sentar num processo com 10 sessões, 20 sessões, com um profissional que vai manter todo o sigilo. Esse é um aspecto da confiabilidade. Mas o outro aspecto da confiabilidade é que esse profissional vai ter a coragem de me confrontar com as minhas limitações. E vai ter coragem de me desafiar a ser melhor do que eu tenho sido até agora. Então, a confiabilidade, ela tem uma vertente do sigilo, mas ela tem uma vertente da competência. Pastor Mecenas, o nosso papo está extremamente agradável, mas eu vou pedir licença. A gente vai para um rápido intervalo, mas o programa Opinião volta em instantes. Não saia daí.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, hoje falando sobre coaching, com o pastor Mecenas. Ele já explicou no primeiro bloco que o coaching é aquele profissional que dá sustentação a uma pessoa para que ela chegue a um destino alcançando as suas metas. É isso, pastor? Sim, dá suporte para que ele realize o seu sonho, o seu projeto. O que difere o trabalho do coaching de um consultor ou de um psicólogo, por exemplo? Tá. Eu muitas vezes, quando alguém me pergunta o que é coach, eu às vezes começo respondendo o que não é coach. Então, por exemplo, coach não é terapia, coach não é mentoria, coach não é treinamento. Todas essas coisas, elas fazem parte muitas vezes de um processo de coach. Mas, na verdade, a exigência que se tem em cima do processo do coach, porque o coach trabalha principalmente com metas estabelecidas, com metas muito claras. Um processo terapêutico, por exemplo, se você começa a abordar o seu sentimento, o que você sente, como você está sentindo naquele momento, o terapeuta, ele obrigatoriamente, por uma questão de postura profissional, ele vai te ouvir, ele vai procurar compreender, talvez ele até em cima daquela sessão use aquela abordagem do seu sentimento ou da sua sensação para aprofundar o que você está vivendo. No processo de coach, como na contratação do processo já foi estabelecido um foco, já foi estabelecida uma meta, já foi estabelecido um projeto, tudo que estiver, tudo que não contribuir ou que não estiver interferindo, atrapalhando, você deixa de lado. E aí o que acontece? O profissional, o coach, ele tem que ter a capacidade de dizer, olha, nós podemos voltar a conversar sobre isso, mas esse assunto não vai contribuir com o seu processo. E não aí, é prioridade para aquela meta. Ele dá prioridade para o processo. Por quê? Porque como o processo de coach tem início, meio e fim, você não pode digredir, você não pode divergir, você não pode aceitar atalhos. Por quê? Porque você está perdendo tempo e você está atrasando o processo do seu cliente em chegar na meta que ele deseja. E como eu posso escolher um coaching? Tem que ser alguém da minha área ou daquela área específica que eu tenho um projeto? Não necessariamente, porque o que acontece? O coach ele não precisa ser um especialista em todos os temas que ele vai tratar. Ele precisa dominar a metodologia. Ele precisa ter as características, como eu já coloquei no primeiro bloco, as características de uma postura ética. Ele precisa ter do seu cliente a confiança. Ao dominar a metodologia, independente do tema que ele está tratando, ele pode aplicar aquela metodologia mesmo sendo uma área de conhecimento que ele não tem uma circulação muito grande. Então, a importância está na confiança, na confiabilidade do profissional, está no domínio das ferramentas, na capacidade que esse profissional tem de se identificar com você, porque, diferentemente de outros processos, como a mentoria, o processo de coach, eu preciso viver parte da vida do meu cliente. E aí, para que eu possa dar o suporte para que ele alcance as suas metas, e mais do que isso, eu preciso celebrar e vibrar quando ele alcança. Isso é uma coisa interessante porque muitas pessoas, Neti, pensam que o amigo mais difícil é o amigo que nos dá o suporte ou o apoio na hora das crises, das dificuldades, dos problemas. Mas, na verdade, Neti, o amigo mais difícil para ser encontrado é aquele amigo que se alegra profundamente e verdadeiramente com a sua vitória. E o coach precisa ter essa característica. Esse suporte familiar, ele ajuda a obter resultados mais rápidos quando se contrata um coach? Quando você fala suporte familiar, você está se referindo a quê? A uma vida estabilizada, a uma família estruturada que realmente
Porque quando você sabe que você procura um amigo que vibra com você na hora das suas conquistas, você vai procurar onde? Dentro de casa. Quem gosta de você está dentro da sua casa, primeiramente. Então, essa relação familiar, ela ajuda a que esse profissional atinja essas metas mais rápido? Neti, eu concordo com você, mas eu queria agregar uma outra questão. Nem todas as pessoas têm uma família. Você hoje, cada vez mais, nós temos uma sociedade pós-moderna onde, de alguma maneira, existem inúmeras pessoas que têm um projeto de vida centrado em si mesmo, que mora sozinho, que mora numa cidade diferente da sua família, alguns deles moram em outro país. Então, na verdade, o adulto hoje, vivendo no mundo pós-moderno, ele precisa ter a capacidade de ter, uma teia de relacionamentos que pode passar pela família, mas se ele não tiver a família, ele monta essa teia de relacionamento independente de não ter uma família. Porque o que acontece? Existem amigos que às vezes conseguem ser mais sensíveis e mais cuidadosos e mais identificados com a gente do que o próprio irmão. Agora, pastor, hoje no Brasil, no Espírito Santo, que carreiras, qual é o segmento que procura mais a contratação desse novo profissional? Olha, o profissional de coach, ele tem crescido muito no mundo corporativo. E principalmente nos cargos gerenciais, primeiro, segundo, terceiro nível. Grandes executivos, diretores de empresa, presidentes, mas mesmo eu estou falando do mundo corporativo. O mundo corporativo tem investido muito nisso. E por quê? Porque o processo de coach trabalha com objetivos e trabalha com resultados. E você sabe que o mundo corporativo, ele só vai investir naquilo que dá resultado. E existem pesquisas que mostram com muita clareza o resultado que o processo de coach tem trazido para esses executivos. Eu já me referi hoje aqui a uma pesquisa falando sobre a questão da confiabilidade. Essa mesma pesquisa, ela começa dizendo o seguinte: dos 197 executivos que foram pesquisados, 98,5% declararam que o processo de coach foi valioso ou muito valioso para a sua vida. 70% disseram muito valioso e 28,5% declararam como processo valioso para a sua vida. E não é somente isso. As pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, têm mostrado que o processo de desenvolvimento do executivo, desenvolver as suas competências, desenvolver a sua capacidade relacional, a melhor ferramenta que tem obtido os melhores resultados tem sido as ferramentas do processo de coach. Então, talvez por isso o mundo corporativo tenha investido tanto. Então, esse é o segmento. O outro segmento de investimento está exatamente na questão do desenvolvimento de carreira. Pessoas que contratam um profissional para poder desenvolver a sua carreira. Ou fazer um salto qualitativo, ou fazer uma transição de carreira, que é um grande desafio e é absolutamente necessário com as mudanças que o mercado está apresentando para o profissional. Ter essa capacidade de fazer uma transição de carreira é absolutamente necessária para a garantia da empregabilidade. Agora, pastor, como é que é o reflexo disso no ambiente corporativo em termos de produtividade em grupo? Porque as empresas não querem mais um gênio que só trabalha sozinho, né? É o resultado de uma equipe também. Como é que se dá isso? É visível? Olha, os resultados e as pesquisas mostram que um dos aspectos que o executivo que passa por um processo de coach desenvolve é a capacidade de trabalhar em equipe. É a capacidade de trabalhar com metas claras. É a capacidade, por exemplo, de dar honra e de valorizar os seus pares. Tanto
quem está acima, como quem está do lado, como quem está debaixo ou submisso na cadeia de comando daquela empresa. Isso faz com que os executivos saiam desse processo com uma capacidade agregadora muito maior. E sabe de uma coisa? Isso dá resultado. Isso, por exemplo, consegue fazer uma das coisas mais importantes que o mercado está lidando hoje, que é reter talentos. Porque como você consegue reter talentos? Hoje você tem uma nova geração que está chegando no mercado de trabalho, a geração Y, que ela não suporta determinadas coisas. E aí, se o seu superior teve uma atitude que ele considera inadequado, ele simplesmente diz: estou indo embora. E por quê? Porque ele é um geninho, tem uma formação excepcional, fala 2, 3 línguas e ele sabe que ele vai encontrar espaço em outro segmento do mercado. Então, as empresas estão profundamente preocupadas em como reter os seus valores. E isso se dá especificamente através do trabalho que as lideranças nos mais diversos níveis conseguem fazer no trabalho do relacionamento interpessoal. E aí entra uma das coisas super interessantes do processo de coaching, que é a questão da inteligência emocional. Na verdade, você trabalha muito hoje desenvolvendo a inteligência emocional dos executivos para que ele potencialize a sua capacidade de agregar valores. Bom, mas nessa conversa toda a gente percebe que o coaching não é só para a cadeia produtiva, né? Ele pode ser um suporte também para a nossa vida em outras atividades, até mesmo no esporte, em qualquer área da nossa vida. Só para você imaginar, existe uma temática de coach chamada coach ontológico, onde, na verdade, as pessoas entram em um processo de coach para pensar o sentido da vida. Então, você tem coach de carreira, você tem coach para executivos, você tem coach para os temas da família, você tem coach para desenvolvimento de carreira, você tem coach para algumas temáticas. Que podem ser aplicadas, embora a palavra seja um tanto quanto diferente, as pessoas podem fazer uso desse profissional. Mas o povo brasileiro é muito interessante porque ele consegue lidar com as palavras que vêm de outra língua, incorporam, aprendem, utilizam, sabem o sentido. Então eu não vejo nenhuma dificuldade do mercado brasileiro, do povo brasileiro compreender o que é coach, o que é coachee, que é o cliente, e o que é o coaching, né, que é o processo. Isso aí é tranquilo. Pastor Mecenas, eu espero ter contribuído aqui para explicar um pouco mais sobre esse novo profissional, esse profissional que chega ao mercado aí para realmente dar suporte, não só ao mercado de trabalho, como também da família, em outros tantos segmentos. Infelizmente, o programa Opinião termina aqui, mas quem tiver mais dúvidas sobre o assunto ou quem quiser ampliar esse debate pode entrar em contato com a gente. Quem sabe a gente não faz o convite de novo ao pastor Mecenas e continua essa conversa. Inês, eu também queria colocar o seguinte, eu tenho um blog que aborda exatamente esse tema. Então, eu queria convidar as pessoas para acessarem o meu blog nessa área profissional e você obtém informações, dados e fontes aonde você pode pesquisar a respeito desse tema. O endereço do blog? F Mecenas, Francisco Mecenas, fmecenas.wordpress.com. Muito obrigada mais uma vez. O programa Opinião de hoje termina por aqui, mas eu aguardo você em nosso próximo encontro. Até lá!